Olá, bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre a ética médica. A nossa equipe é formada por Maria Clara, Mayra Castro, Rômulo Falabella, Sara Vieira e Yasmin Lira. O que é a ética médica? A ética médica é a disciplina que avalia os méritos, riscos, preocupações sociais das atividades no campo da medicina, levando em consideração a moral vigente em determinado tempo e local. É um ramo da ética aplicada. E, no geral, a ética na medicina ela vai garantir o respeito à vida, a segurança nos procedimentos e cuidados extras. E, de modo geral, a ética profissional é constituída por princípios da conduta humana que irão definir diretrizes para o exercício de uma profissão. Toda profissão é controlada pelo Estado, exigindo que todas atuem submetidos a algum controle moral, que normalmente é baseado em um código de ética sujeito ao mecanismo de fiscalização. No caso da ética na área da medicina, ela vai ser embasada no Código de Ética Médica da Resolução 1931 de 2009. O sigilo médico é uma das mais tradicionais características dessa profissão, a gente conhece bem. E, além disso, a ética médica ela é baseada também em 4 princípios da ética, que seriam a não maleficência, que estabelece que o médico deve qualificar-se para o atendimento e habilitar-se para a comunicação. Ele não deve se preocupar somente com os fatores objetivos, mas também com os subjetivos. Ou seja, nesse sentido, o médico deve falar só sobre o que sabe, só fazer o que está capacitado a fazer e ter respeito à própria autonomia, justificar a não aplicação de conduta diagnóstica e comunicar-se sobre o que está acontecendo e reivindicar infraestrutura adequada. O médico deve tomar decisões que causem o menor dano ao seu paciente. Autonomia, que é o direito que o paciente tem de emitir sua opinião, rejeitar ou aceitar o que o médico lhe propor, podendo agir de forma livre, voluntária e esclarecida. Mas essa autonomia, ela também serve para os médicos, pois possui o direito de emitir sua opinião sobre o paciente, sobre o que aquele paciente vai lhe propor. Ele pode rejeitar a solicitação quando for contrária à sua consciência e ao seu conhecimento. A justiça, que vai estabelecer o princípio de equidade como condição essencial da medicina, ou seja, ela vai dispor o conhecimento imparcialmente, o direito de cada um e atender os pacientes na maneira correta. A imparcialidade de nortear os atos médicos impede que os aspectos discriminatórios interfiram na relação entre o médico e o paciente. O médico ele precisa exercer sua profissão com honestidade, transparência, dignidade, espírito de amizade, solidariedade, compaixão, entre outras características. E, por fim, a beneficência, que é a prática ao bem para outro. Portanto, as ações profissionais da saúde devem ser de acordo com o melhor interesse daquele paciente, ou seja, aumentar os benefícios e reduzir os prejuízos. O médico deve assegurar de que as técnicas aplicadas sejam sempre para o bem daquele paciente. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e eu vou dar continuidade ao trabalho aqui, né? Bem, o mundo tem passado por intensas transformações e no ramo da saúde os processos também mudaram. A forma como os profissionais estabelecem uma relação com seus pacientes vem modificando com o passar do tempo, não é mesmo? E isso vem sendo acompanhado de intensas modificações, né? Porque antigamente o médico só falava e o seu paciente só ouvia. Agora não, ele tem a oportunidade, né, de também contar um pouco mais da sua vida, né? Ambos têm a oportunidade. E aí que entra a importância da ética médica e da bioética, né? Por quê? Porque essas questões que vão nortear, quando você tem um paciente na sua frente, você não fala de qualquer jeito, você segue uma conduta, um manual, uma metodologia que já foi previamente, né, estabelecida. Então, a bioética é uma palavra que tem surgido recentemente, né, na década de 70.
e ela cristaliza movimentos, aspirações, discursos e práticas que questionam e põem em causa os avanços das técnicas biomédicas. Além disso, por outro lado, a bioética médica é uma forma especial de ética, que se preocupa com os problemas morais da profissão e, assim, pode ser apresentada de forma reduzida à deontologia, ou mais estritamente à deontologia codificada. Então o que acontece é o seguinte: quando o profissional da área médica se depara com um problema ou se depara com uma situação, né, por exemplo, situações mais complicadas, né, que ele vê no dia a dia, de como tratar o paciente, de como dar uma notícia ruim para o paciente, né, normalmente isso ocorre, né, você dar o diagnóstico para ele não é uma tarefa fácil. Então todas essas questões elas já vêm norteadas já nesse parâmetro. Oi, gente. Aqui é a Maria e eu vou dar continuidade aqui no resto do nosso trabalho. Então, a ética médica é uma forma especial da ética que se preocupa com os problemas morais da profissão médica e assim pode ser apresentada de forma reduzida à deontologia, como o nosso amigo falou um pouquinho atrás, ou mais restritamente à deontologia codificada. Esta dimensão seria mais aplicada à área da saúde enquanto a sua contraposição doutrinária. A bioética ocuparia um espaço mais amplo, como uma filosofia autônoma, continente de todas as manifestações e cogitações éticas, profissionais ou não, que se passam nas ciências da vida. Entre o espaço ontológico, limitando por esses dois extremos, podem se situar numerosas opiniões intermediárias. Ou seja, a deteologia seria nosso conjunto de obrigações impostas, nós como os profissionais, né? Sendo normativa e particular. Então, na ética médica ligada à deontologia, seria remetente à relação do médico e o paciente nos limites da atuação do profissional, né? A partir da deontologia, enquanto a bioética é ampla, a reflexão de diversos temas, no caso, no dia a dia. Então, muitos estudiosos têm constatado a discrepância entre o desenvolvimento técnico-científico enfrentado pela profissão médica e a realidade dos consultórios e hospitais que se diz respeito à qualidade de atendimento à humanização. Então, ou seja, é bem diferente o atendimento quando é pago, não é? De certa forma. Quando nós vamos num consultório particular em que nós pagamos, nós somos muito bem assistidos. O médico, ele dá mais atenção e ele procura obter uma relação com a gente, uma conversa ali na hora, para querer saber realmente sobre nós. E enquanto nós vamos em órgãos públicos, hospitais públicos, UBSs públicas, é totalmente diferente. Muitas das vezes nem se tem tantos médicos, demora o atendimento. E em relação à humanização, nos médicos também nós vemos isso e enfermeiros, profissionais da área da saúde, que eles não nos dão tanta atenção quando nós vamos questionar alguma coisa dos procedimentos que estamos sendo lá atendidos, eles nos tratam com grosseria, não é? Então, dando continuidade, observa-se o aumento de denúncias de erro profissional, sendo que uma das queixas mais frequentes dos usuários, dos profissionais de saúde, está relacionada à desumanização da prática médica. Para finalizar, a crença de que a formação profissional influencia a conduta do médico e a relação de que este estabelece com os pacientes justifica uma análise do panorama do ensino. Obrigada, gente. Esse foi o nosso trabalho.